Olá, boa noite. Sexta-feira chegou e você aqui junto com a gente na tela da TV que mostra você. Esse é o JR23, está aqui ó, no nosso telão da notícia, JR23, canal 23, também simultaneamente nas nossas redes sociais. Você vem junto com a gente, em especial no canal do YouTube. Vamos conferir agora alguns dos destaques do programa de hoje. A baixa vacinação contra a gripe tem gerado aí um alerta em todo o Brasil. Nós vamos falar sobre esse assunto no programa de hoje. Franca, 75 mil, mais 75 mil doses já foram aplicadas. Vamos falar de outros assuntos também. A repercussão das taxas impostas pelos Estados Unidos para produtos do Brasil, né, que são exportados, e em especial aí os impactos no agronegócio, em vários setores do agronegócio. Vamos continuar falando a respeito desse assunto, pois há uma preocupação muito grande. Vamos falar também do mundo da bola. Final de semana tem rodada e tem clássico paulista. O São Paulo encara a equipe do Corinthians, pressionado, né? A equipe do Tricolor está um pontinho apenas fora da zona de rebaixamento, mas isso já é motivo de muita preocupação pelo lado da equipe do Tricolor. E o Corinthians, que depois aí de um período sem vitórias, conseguiu vitória na última rodada e vai para cima da equipe do São Paulo, né? Claro que tem toda aquela questão de rivalidade. E além do brasileiro, nós vamos falar também sobre a Francana, que joga amanhã e vai em busca da sua primeira vitória na Copa Paulista. A Francana ainda não venceu na competição. Tem também notícias sobre basquetebol. Tá com saudade de basquete? O Campeonato Paulista já começa bem no início aí do mês de agosto. Nós vamos falar também aqui no JR23. Até já. O importante é chegar. Respeite os limites de velocidade. Se não por você, por quem você ama. Por onde passam, os incêndios florestais costumam deixar um rastro de destruição, e os efeitos para os animais silvestres podem ser devastadores. O fogo altera o ambiente natural das espécies, prejudicando a procura por abrigos, alimentos e até parceiros reprodutivos. As espécies que se abrigam em lugares específicos, como tocas subterrâneas ou ninhos em árvores, são diretamente afetadas. As áreas atingidas por grandes queimadas costumam demorar muito tempo para se recuperar, dificultando a recolonização e reduzindo algumas espécies nativas. Em casos graves, os incêndios podem levar até mesmo à extinção de espécies inteiras, especialmente as mais lentas, como alguns insetos, répteis e anfíbios, que não conseguem fugir rapidamente. Já os animais que conseguem sobreviver têm que lidar com outros tipos de ameaça, como predação por espécies invasoras e a competição por recursos, que se tornam escassos. E se você avistar uma fumaça suspeita, informe imediatamente as autoridades. Faça a sua parte e proteja o meio ambiente. E lembrem-se, a defesa civil somos todos nós. Você imagina qual é a casa mais perigosa do mundo? Pode ser a sua. 75% dos criadouros do mosquito da dengue estão nas residências. Proteja sua casa do perigo. Elimine a água parada de pneus, garrafas, limpe as vasilhas dos pets e não use pratos em vasos. São Paulo, são todos contra o mosquito. Tempo seco, baixa umidade do ar e, é claro, toda essa situação favorece para o surgimento de doenças respiratórias, né? E, para agravar ainda mais a situação, baixa vacinação. Tem preocupado, principalmente com relação à gripe. Joga na tela. O cenário é o pior desde a epidemia de H1N1 em 2009. A baixa adesão à vacinação agrava o problema. Dados da Secretaria de Saúde do Estado mostram que quase 80% das mortes pela doença este ano foram de pessoas que não se vacinaram. Os idosos são o grupo mais afetado, representando mais da metade das internações e 77% das mortes. A vacinação
é a maneira mais eficaz de prevenir casos graves. Casos graves são aqueles que necessitam de hospitalização e óbitos por influenza. Atualmente a gente já vê indícios, né, de interrupção do crescimento dos casos de SRAG por influenza e inclusive uma pequena queda desses casos. Mas ainda estamos na sazonalidade do vírus influenza. E além da gripe, né, Franca, nós já tivemos aí a aplicação de mais de 75 mil doses da vacina contra a gripe, lembrando que ela continua disponível nas unidades básicas de saúde. O atendimento é das 8 da manhã até as 7 da noite. Se você ainda não tomou a sua dose da vacina contra a gripe, procure o posto de saúde. Eu já fiz a minha parte, já estou imunizado. E surgiu uma nova variante da Covid. Foram 46 casos registrados no Rio de Janeiro dessa nova variante, a XFG da Covid-19, que deriva da Omicron. E outros estados do Brasil também tiveram o caso dessa nova cepa. É o caso de São Paulo, que teve 2 casos, Ceará com 6 casos e também Santa Catarina com outros 3 casos. Segundo informações da Fiocruz, essa nova cepa não traz novos casos, aumento do número de casos graves e também de óbitos, e também não traz alterações, mudanças na eficácia da vacina. Então a gente sempre lembra, a gente sempre reforça da necessidade de se manter atualizado o esquema vacinal. O Rio de Janeiro ampliou a vacinação. Desde o dia 11, pessoas com mais de 60 anos podem se vacinar aqui no Rio de Janeiro. E a partir de agosto, pessoas com imunossupressão também podem se vacinar, assim como aquelas que utilizam remédios que causam a imunossupressão. Outras faixas etárias vão receber a vacina de forma escalonada, conforme o cronograma de envio dessas doses pelo Ministério da Saúde. Então, reforçando, são 240 centros municipais de saúde e também clínicas da família que estão disponibilizando as doses da vacina. Sempre importante se vacinar. Bom, e as temperaturas em queda, né, também há necessidade do trabalho de atendimento, né, o acolhimento daquelas pessoas que vivem nas ruas. No inverno, as baixas temperaturas deixam as noites ainda mais difíceis para pessoas em situação de rua. Para acolher um número maior, a Prefeitura do Rio criou temporariamente 160 vagas extras no programa de acolhimento com instituições parceiras. Quem aceita ser acolhido é conduzido a local seguro, protegido do frio e com direito à alimentação. No abrigo, a pessoa recebe kit higiene, cobertor e roupa de cama. Uma ajuda para o Andrew, que busca um recomeço. Para mim foi ótimo, foi maravilhoso, melhor do que estar na rua nesse frio, né? O acolhimento que a gente tem aqui é muito, muito bom e muito importante para quem quer dar uma guinada na vida, para quem quer voltar a socializar com o mundo lá fora. Ninguém é obrigado a sair das ruas. O deslocamento não é feito de forma compulsória, mas sim por um trabalho de convencimento realizado pelos educadores sociais. Eles tentam mostrar às pessoas em situação de rua as vantagens em saúde que elas podem ter ao dormir nos albergues provisórios. Nós estaremos trazendo equipes de saúde, estamos tratando de documentação, temos atividades educativas para que eles possam sair daqui mais fortalecidos, direcionados à empregabilidade e à saída de uma forma definitiva das ruas. Este shopping na zona norte do Rio é uma das instituições parceiras que cedeu uma estrutura para acolher 30 pessoas temporariamente. O acolhido chega no albergue no fim da tarde, recebe jantar e pode passar a noite. No dia seguinte tem café da manhã e depois deixa o espaço para retornar à noite. Faz 5 anos que o shopping abre as portas para pessoas em vulnerabilidade e muitas já conseguiram trabalho e foram reintegradas à família. Cada ano a gente tem se surpreendido com as histórias positivas que estão acontecendo. Conseguimos 51 empregos, 19 pessoas retornaram aos seus lares. Então, assim, o que a gente pode fazer, a gente corre atrás e tenta ajudar essas pessoas que tanto precisam. Para atender melhor as pessoas em vulnerabilidade, a Prefeitura também arrecada agasalhos, cobertores, meias e roupas de frio em bom estado em diversos pontos de coleta. Não é apenas uma cama limpa e uma refeição, é todo um programa multidisciplinar direcionado a essa pessoa em situação de vulnerabilidade, de modo que ela saia da rua e ela possa ter uma nova expectativa de vida.
Intervalo rápido, na sequência tem mais notícias no JR 23. A turma do fundão pode. E quem senta na frente, é claro que pode. Anda de skate? Pode. Mas se é de namoro, pode também. Só não pode ficar sem fazer nada. Ao completar 16 anos, você já pode ajudar a salvar vidas. Não deixe para depois o que você pode fazer agora. Procure um dos postos da ProSangue e seja um doador de sangue. Salve uma vida hoje. Convide seus amigos. Vamos ser os doadores do amanhã. Ô, Sô, você está acostumado a me ver aqui contando uns caos, umas piadas, fazendo o povo rir, né? Pois então, mas hoje aqui a prosa é séria. O Hospital do Câncer de Franca é um lugar onde a coisa é pra valer mesmo. Lá é sério. Lá eles tratam de câncer de bebê, de jovem, de adulto e de idoso. Como nós falamos na roça, de mamãe na caducando. Eles acolhem todo mundo. E é por isso que eu tô aqui, pra modo de pedir a sua ajuda. Vamos ajudar o Hospital do Câncer de Franca e cuidar de quem precisa, senhor. Então, meu povo, bora doar, que ajudar é coisa séria, mas não precisa ser sem graça também, né? Bora fazer esse bem acontecer, mexer o doce pra não azedar, bora pra riba que pra baixo é contramão? Então partiu ajudar o Hospital do Câncer de Franca. Seja um parceiro do bem, senhor, porque ajudar é sempre uma coisa boa. Né não? Acontecido. Uma nova opção, dinâmico e diversificado, uma multiplataforma em serviço da informação, notícias, entretenimento e variedade. O que você precisa saber para começar o dia, na velocidade do tempo, a informação que vai de encontro com seu interesse. www.portaldefranca.com.br. E ainda falando sobre economia e os impactos após o anúncio das taxas para exportação de produtos brasileiros aos Estados Unidos. O agronegócio é um dos principais setores afetados. Os desafios são imensos. Os Estados Unidos compram 41% do suco de laranja exportado pelo Brasil. Ficam atrás apenas dos países da União Europeia, que juntos compram 51%. O setor afirma que não há mercado com potencial de consumo nem estrutura de envase para substituir imediatamente a demanda dos Estados Unidos. A grande dificuldade é achar um mercado consumidor que ele possa absorver essas exportações brasileiras. E esse não é um processo fácil. Você normalmente começa com a parte de promoção comercial, depois você tem que fazer eventualmente um acordo tarifário, se for alimento tem que ter um acordo sanitário, você tem que preparar a logística, preparar a exportação, transporte, seguros, meios de pagamento. Então muitas vezes a abertura de um mercado pode levar anos. Com relação à carne bovina, no primeiro semestre deste ano, os Estados Unidos compraram 181 mil toneladas, mais que o dobro em relação ao mesmo período do ano passado. Com isso, a participação americana nas exportações passou de 6% para 12%. Ampliar os mercados externos e vender internamente são opções do setor. O comércio entre Brasil e Estados Unidos movimenta por ano cerca de 40 bilhões de dólares em produtos exportados daqui para o país norte-americano. Com uma tarifa de 50%, os impactos serão sentidos por aqui, mas também pelos consumidores de lá. É o caso do café. 16% das exportações brasileiras vão para os Estados Unidos, o que representa 75% das compras deles. Com a liderança brasileira no mercado mundial do grão, a busca por um novo parceiro comercial pode ser mais difícil para as empresas dos Estados Unidos. As empresas americanas importadoras
teriam problemas ao tentar substituir o café brasileiro por café de outras procedências, como o Vietnã ou Colômbia, pelo menos nessas quantidades que são necessárias para esse grande mercado consumidor americano. O problema americano é tão grande quanto o brasileiro. Intervalo rápido, na sequência, as notícias do esporte, finalzão de semana agitado no mundo da bola. A gente sabe que com paixão não se brinca. Afinal, o futebol é nossa história, escrita todos os dias. A gente entende bem desse sentimento. E trabalha o ano inteiro para fazer o futebol acontecer. Com profissionalismo e respeito. Futebol a gente leva a sério, mas leva com paixão. Porque assim como os milhões de torcedores do nosso futebol, a gente também é fanático. Fanáticos por futebol e por tudo que ele representa. Fanáticos que acordam todos os dias com o propósito de viver e alimentar essa paixão. Uma paixão que movimenta cidades, muda hábitos, une famílias, amigos. Fanáticos que abraçam desconhecidos na hora do gol, que choram uma dor única na derrota, que dançam, sorriem, pulam, cantam e comemoram como nunca aquela vitória. Um estilo de vida que só os fanáticos entendem e respeitam. Tudo pelo futebol. Federação Paulista de Futebol. Fanáticos por futebol. Uma nova opção. Dinâmico e diversificado. Uma multiplataforma em serviço da informação, notícias, entretenimento e variedade. O que você precisa saber para começar o dia. Na velocidade do tempo. A informação que vai de encontro com seu interesse. www.portaldefranca.com.br. Vamos agora falar do mundo da bola para você que está acompanhando o JR23, finalzão de semana, né? Sempre muito bacana, tem rodada completa do Campeonato Brasileiro e tem clássico também. Vamos começar falando a respeito do clássico, né? São Paulo e Corinthians. Pelo lado do tricolor, uma situação realmente mais preocupante. Afinal de contas, o São Paulo não vem conseguindo aí os resultados, né, que o torcedor gostaria e que a equipe precisa. Lucas Moura não vai reforçar o São Paulo no clássico de amanhã contra o Corinthians, 9 horas da noite, pela rodada do Campeonato Brasileiro. O camisa 7, que esteve como espectador em Bragança Paulista no empate 2-2, vinha sendo trabalhado para poder reforçar o time no Majestoso, mas segue com dores causadas por um estiramento na cápsula posterior do joelho direito. Lucas pode ficar em tratamento por mais 1 ou 2 semanas para tentar zerar o incômodo. Lucas se lesionou no dia 10 de março, durante a semifinal do Campeonato Paulista contra o Palmeiras. Depois disso, entrou em campo apenas 2 vezes, 25 minutos contra o Fortaleza no dia 2 de maio e 29 minutos contra o Alianza Lima no dia 6 de maio, e de lá para cá voltou ao departamento médico. Mesmo assim, segue treinando, mas não tem condições ainda de jogo o Lucas. Mas tudo pode acontecer, principalmente porque a equipe do São Paulo está numa fase muito preocupante, a 1 ponto apenas da zona de rebaixamento. Hernan Crespo falou sobre a importância da torcida nesse jogo contra a equipe do Corinthians no Morumbi. Contra o Corinthians é uma outra coisa. Então, para mim, caminhar, chegar ao banco e ver assim vai ser bonito. A ideia é respeitar
o público que vai no jogo, fazendo um grande jogo. Essa é a maneira que eu acho que temos que respeitar o Morumbi. Jogando em casa, jogando bem, com muita intensidade, e sabemos o que significa jogar contra o Corinthians. Eu sei. Tenho que falar que espero, porque você falou de potenciar. Estamos todos de acordo que se joga Lucas é diferente. Se joga Caleri, também. Se joga, assim começamos. Temos muita gente fora, esperemos. Temos que esperar. Todos esperamos e falamos em potencial. Mas a realidade está aqui. Hoje. Amanhã, tantas coisas podem acontecer. Do outro lado, o Corinthians venceu na última rodada, né, e vai com uma certa tranquilidade, se assim pode dizer, né, para esse clássico contra a equipe do São Paulo. Se bem que o Corinthians tem vários jogadores machucados, né? O técnico Dorival teve 3 desfalques no ataque e precisou recorrer a jogadores das categorias de base na última partida. O técnico Dorival Júnior voltou, inclusive, a destacar aí durante os últimos dias a necessidade de contratações, especificando pela primeira vez o número de 4 reforços. Já contando com Memphis Depay e Romero, o Corinthians enfrenta o São Paulo amanhã, 9 da noite, no Morumbi, jogo válido pelo Brasileirão. O técnico Dorival falou sobre o trabalho. O Corinthians vem numa evolução desde o ano passado, percebe-se um crescimento da equipe de um modo geral. Os jogadores que chegaram ano passado deram uma estabilidade à equipe e fizeram com que crescesse. Nós precisamos do passo seguinte para que possamos suportar um campeonato como esse, além de uma Copa do Brasil, que está praticamente aí à nossa frente. Eu acho que todas as equipes do futebol brasileiro estão procurando, estão se mexendo. Corinthians não pode ficar atrás, não ficará atrás, tenho certeza. Nós estamos trabalhando muito para que possamos daqui a pouco ter mais opções e com essas opções trabalharmos sempre para a rodada seguinte. Vamos conferir então a rodada completa do Campeonato Brasileiro, 15ª rodada, já começando amanhã com os jogos entre a equipe do Fortaleza contra o Bahia, Vasco da Gama diante da equipe do Grêmio, Mirassol e a equipe do Santos, São Paulo e Corinthians, 9 da noite, jogos aí desse sabadão, 4 partidas. No domingo nós temos ainda o Internacional contra a equipe do Ceará, Vitória encarando a equipe do Red Bull Bragantino, Cruzeiro contra o Juventude, Sport contra o Botafogo, Palmeiras e Atlético Mineiro e o clássico carioca Flamengo e Fluminense jogando aí pelo Campeonato Brasileiro. E não só de brasileiro, né? Porque as equipes também já estão de olho na disputa da Copa do Brasil. Também acontece a sua primeira rodada da fase decisiva no final desse mês. Vamos relembrar o nosso amigo torcedor aí que está acompanhando, né? Dia 29, na semana que vem, então. Botafogo contra o Red Bull Bragantino, o CSA encara o Vasco da Gama, Cruzeiro contra o CRB, Bahia e Retrô, Corinthians e Palmeiras, que jogam, hein? Internacional e Fluminense, São Paulo encara o Atlético do Paraná e o Flamengo tem o duelo contra a equipe do Atlético Mineiro. E para a gente finalizar sobre futebol, amanhã a Francana joga contra o Comercial, 4 horas da tarde pela Copa Paulista no Lanchão. Francana é o último jogo da primeira fase da Copa Paulista. Francana tem só 3 pontos, está ali fora da zona daqueles que avançam para a próxima fase. Francana não conseguiu vencer ainda na competição. Vai para o 6º jogo e ainda sem vencer. A expectativa é que a Francana conquiste aí a sua primeira vitória amanhã, às 4 da tarde, contando com o apoio do torcedor para prestigiar a veterana. Falando em basquetebol, o torcedor já está com saudade. O SESI Franca estreia contra Sorocaba e os primeiros jogos do Campeonato Paulista já começam em agosto. A Federação Paulista de Basquete divulgou a tabela da primeira fase da Divisão Especial A1 masculina. A competição reúne alguns dos times mais fortes do Brasil e começa no dia 1 de agosto.
A partida de abertura será entre Mogi Basquete e Liga Sorocabana, às 20 horas, no ginásio Professor Hugo Ramos, o Hugão, em Mogi das Cruzes. Atual campeão estadual, o SESI Franca estreia dia 5 de agosto, enfrentando também a Liga Sorocabana, às 19 horas no ginásio municipal Gualberto Moreira, em Sorocaba. Este ano, o Campeonato Paulista terá a participação de 11 equipes: Basquete Osasco, Bauru Basquete, Clube Atlético Paulistano, Esporte Clube Pinheiros, Liga Sorocabana, Mogi Basquete, Rio Claro, São José Basquetebol, São Leopoldo Mandique Limeira Basquete, SESI Franca Basquete e Esporte Clube Corinthians Paulista. O primeiro turno será disputado entre 1 de agosto e 3 de setembro, com todas as equipes se enfrentando dentro de um mesmo grupo. Entre 6 e 18 de setembro acontece a fase de realinhamento, na qual os 5 primeiros colocados da primeira etapa serão agrupados na chave A e as demais 6 equipes ficarão na chave B. As equipes da chave A já estarão classificadas para as quartas de final, enquanto as da chave B lutarão por 3 vagas na primeira etapa dos playoffs. As quartas de final serão disputadas em séries melhor de 3 jogos entre 20 e 25 de setembro, enquanto as semifinais, definidas também em até 3 jogos, acontecerão entre 28 de setembro e 3 de outubro. A novidade nesta temporada é que as finais serão em série melhor de 5 jogos, entre 6 e 15 de outubro. Final de JR23. Um excelente final de semana para você. Na segunda-feira a gente está de volta. Até lá. A cada dia, cerca de 7.000 bebês morrem no mundo por causas evitáveis. Um dos principais motivos é a falta de acesso à água potável. Suas vidas estão em risco por doenças causadas pelo consumo de água suja, como a diarreia e a desnutrição. Malária e doenças de pele também ameaçam a vida das crianças sem acesso à água limpa. Nenhum bebê deveria morrer por falta de água potável. Com a sua ajuda, podemos salvar milhares de vidas com uma solução muito simples. Estas pastilhas purificam a água de forma fácil e ajudam a prevenir doenças. Em poucos minutos, cada pastilha transforma 5 litros de água suja em água potável. Ela está pronta para ser usada para beber, preparar alimentos e garantir a higiene das famílias com segurança. Toda criança merece a chance de crescer saudável. Doe agora e ajude o UNICEF a entregar esta simples solução que permite salvar a vida de milhares de crianças. Acesse doeunicef.org.br ou ligue para 0800 545 1133. Com apenas R$1 por dia, podemos entregar pastilhas para 35 crianças e suas famílias a cada mês. Graças a pessoas como você, levamos água potável a quase 70 milhões de pessoas ao redor do mundo. Por favor, dê um passo simples. Seja doador do UNICEF e ajude-nos a seguir salvando vidas. Estamos em uma corrida contra o tempo. As crianças não podem mais esperar. Doe agora. Acesse doeunicef.org.br ou ligue para 0800 545 1133. Para salvar uma vida, basta um passo. Obrigado.